poder, aleluia, força e vigor neste sangue. Graças a Deus, né? Deus tem dado a vitória. Pai amado, obrigado por mais esse dia, por mais essa hora. Confirma a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus, pelo hino que vai ser cantado, pela palavra que vai ser falada, que Tu venha salvar, libertar, transformar nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nessa madrugada, Senhor. Perdoa nossos pecados, mal olhado, mal falar, mal ofensa, obras, pensamento, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai ficar gravado a bênção e a vitória com a caneta de Deus nas nossas vidas, porque Deus é fiel, amém? Vou cantar o hino 193, a paz do Senhor, irmã Maria do Carmo. 193 da harpa cristã. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, glória a Deus, Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo nosso Jesus, o teu Jesus, o meu Jesus virá. Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu vou ter que trabalhar, mas Deus está conosco nessa peleja. 225 da harpa cristã. Deus abençoe o irmão Paulo César Silva. Graças a Deus. Irmã Zélia Lima. E vamos trabalhar para Jesus, né? Nós estamos na live 1 Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo 8. Depois desse hino 225, amém? 225 da harpa cristã. Ser valente.
Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, glória a Deus. Aos caídos, amém, Jesus, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. Deus abençoe, irmão Paulo. Firme sempre no amor, com o idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, aleluia, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o idômetro valor, cheio do Consolador. Ser valente, na batalha contra o mal. Ser valente, segue em marcha triunfal. Ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz. Ser valente. Em 1983, a paz do Senhor para os irmãos. Em 1983 eu era membro da Assembleia de Deus, cuja sede era em Cordovil. Eu era membro da Assembleia de Deus, Monte das Oliveiras, e a sede era em Cordovil. Na época, pastor José e sua esposa, irmã Elite. Eu fui batizado nas águas 2 vezes. A primeira vez foi nessa igreja Assembleia de Deus Cordovil, numa piscina que tinha em cima do altar. Os irmãos entravam por um lado na escada e as irmãs pelo outro. Naquela época tinha doutrina
dia de culto de doutrina, a gente chegava na porta da igreja e tinha que mostrar o cartão de membro para entrar, para assistir o culto de doutrina. Senão tinha que chamar o pastor. Se esquecesse o cartão de membro, tinha que chamar o pastor para poder ele vinha aprovar a nossa entrada. Aí ele falava para o porteiro, é membro, aí deixava entrar. E eu me lembro que quando eu era jovem, né, nessa época eu era jovem, eu parei num botequim para beber refrigerante de garrafa. Naquela época, o refrigerante não é igual agora, né, que a gente toma refrigerante de garrafa, de plástico, né? E eu bebi um Guaraná de garrafa e eu rodei o rótulo do Guaraná de garrafa pro lado de dentro da barraca e passou o irmão do meu padrasto e eu, para brincar, falei para ele que estava bebendo cerveja, né? E ele não quis explicação. Mesmo eu falando, não, estou brincando, ele foi embora, foi marchando embora, não quis me ouvir e falou com o pastor da igreja que eu estava bebendo cerveja. O pastor apertou meu braço, eu tinha 16 anos na época, apertou meu braço e falou que eu estava em pecado, que era para confessar o meu pecado. E ali eu não voltei mais na igreja, né? Eu me senti muito ofendido, né? E eu fiquei com essa fama, porque ele foi falar para o pastor que eu estava bebendo cerveja quando eu não estava. E eu queria falar aqui para os irmãos que a fofoca, né, como fala lá em Provérbio, 7 coisas aborrece ao Senhor, está em Provérbio, né? E uma delas é de falar dos irmãos, fazer fofoca dos irmãos, né? Fazer panelinha dentro da igreja para tirar os irmãos da presença do Senhor. Porque existe o nosso Deus, né? Que é Jesus também, Espírito Santo, e existe Satanás e seus demônios. Se a pessoa está fazendo o papel de tirar as pessoas de dentro da igreja, de prejudicar a igreja, fazendo fofoca dentro da igreja, fofoca do grupo das irmãs, fofoca do grupo das irmãs da consagração, fofoca do grupo dos irmãos que está cantando, ele não está fazendo o papel de crente, está fazendo o papel de Satanás, né? E uma alma é uma coisa muito séria diante de Deus, tá entendendo? Então o cristão, ele não pode ficar em cima do muro servindo a Satanás e a Deus. Ou ele serve a Deus ou serve a Satanás. Então os irmãos vê, né, que eu era jovem, poderia ter partido para outro plano sem Jesus. Por quê? Porque eu como criança, né, fui brincar com uma pessoa que não estava para brincadeira, né? Quantas coisas mais ele não deve ter feito, falado para o pastor de outros membros da igreja. Eu sei que ele não quis me ouvir. Eu estava rindo, porque jovem brinca mesmo, jovem ri, né? Eu, na posição que eu estou hoje, eu posso dizer aos irmãos, a pessoa vai me entregar um mistério, amém, irmão, Deus te abençoe. Outras não. Outras pessoas, elas já vêm gritando, não é de Deus não, que não sei o que, eu não quero saber. É assim com essa ignorância. Mas eu sempre fui educado. Até com os testemunhos de Jeová que vem na minha porta, Deus abençoe, boa tarde. Entendeu? Sempre fui assim, educado com as pessoas, respeitoso com as pessoas. Mas eu tenho visto, irmão, muita coisa. Sabe, que quando eu voltei para Jesus, em 95, 96, eu achava que ia ser só flores, que eu ia ser bem tratado, que eu ia ser amado, que eu ia ser respeitado. Mas na prática não foi assim. Até na profecia, quando Deus uma vez foi me usar na profecia, a pessoa pegou o microfone, encostou na boca e começou a cantar corinho de fogo o mais alto possível, aumentava o volume para mim não falar, para Deus não me usar. Eu achava aquilo ali uma coisa terrível, porque quem vem do sofrimento é uma pessoa sincera, né? E eu achava aquilo ali uma coisa terrível, eu fiquei muito espantado com aquilo ali. Um dia que eu preguei sobre isso na igreja, o fogo caiu, porque eu achava que tudo ia ser flores quando eu voltasse para Jesus. Mas o que eu vi, que tem gente infiltrada dentro da igreja que não é de Deus. Tá entendendo? Então, uma pessoa que é de Deus, que Deus provou já, ela não vai sair da igreja por causa de A, de B, de C. Mas é muito triste a gente ver a pessoa na sinceridade dentro da igreja e outras pessoas chegar ali com a intenção só de tirar de dentro da igreja, só de maltratar dentro da igreja. Tá entendendo? E é muito triste, sabe? A gente vê, até não ter respeito nem pelas coisas de Deus dentro da igreja. Isso é muito triste.
E eu vou ter que falar a verdade, irmão, porque Deus está me falando aqui que Ele é o Deus da verdade, a gente não pode mentir. Teve um reboliço na convenção da onde eu fui consagrado evangelista, na época, e Deus levou um vaso lá e falou que não estava se agradando de certas conversões, de certas pessoas que estavam recebendo título, né, de pastor, de outras coisas mais, sem ter capacidade espiritual para aquilo ali, e partiu todo mundo. Partiu a secretária, partiu o pastor, partiu a esposa. Foi aquele reboliço. E pessoas desse mesmo ministério que estavam em pecado, Deus usava o profeta para mandar se consertar, e a pessoa não se consertava, ela fazia aquela cara de sonso, tá entendendo? Como se o profeta que estivesse errado. Mas Deus, quando Ele tira alguém do sofrimento, a gente sabe ser sincero, porque a gente não quer voltar para o sofrimento de novo. E até o dia de hoje eu vejo muita gente que não é sincero, muita gente tirando gente dentro da igreja. Eu vou ter que falar isso também porque é uma coisa muito séria, sabe? Teve uma irmã que estava sem ir à igreja porque um determinado dirigente entristeceu ela dentro da igreja, estava perseguindo ela. Como mudou o dirigente, eu falei, irmã, mudou o dirigente, a irmã volta para a igreja, né? Porque a pessoa não está mais lá. Aí ela voltou. Num determinado dia, essa irmã pediu para o irmão desligar o ar-condicionado, que estava frio demais para ela. Ela é doente, né? A pessoa falou para ela com todas as letras, incomodado que se mude. Não está satisfeita que vá embora. Nessas palavras, essa irmã falou comigo. Então, a alma dos irmãos, das irmãs, dos jovens, das crianças é coisa muito séria. Uma pessoa que se coloca na posição de pastor, dirigente, seja o que for de pastora, tem que levar as coisas a sério. Porque mexer com Deus não é brincadeira, não. E Números diz que teve a facção de Miriam, né? Miriam e Arão, que falaram mal de Moisés, que Moisés estava com uma mulher cuxita, né? E começaram a fazer aquela facção dentro da congregação ali, né? Das pessoas falando mal de Moisés. E diz a Bíblia que Moisés era um dos homens mais mansos da terra, justo diante de Deus. E naquela facção ali de Miriam e Arão, falando de Moisés, Deus ouviu do céu. Ele desceu na nuvem, parou em cima da tenda, mandou Moisés, Arão e Miriam sair para o lado de fora da tenda. E falou assim, olha, vocês não temeram falar de Moisés? Se tem profeta entre vós, eu me comunico através do sonho e através da revelação. Mas com Moisés, meu servo, eu falo, ele vê a aparência do Senhor. E diz a Bíblia que Deus se irou e foi. Quando ele foi na nuvem, que a nuvem foi, a Miriam estava leprosa e ficou 7 dias separada. Que Moisés, né, orou por ela, intercedeu, e Deus mandou ela ficar 7 dias lá no meio dos leprosos lá. Eles esperaram 7 dias, depois tiraram a tenda dali e foram para outro lugar. Então, Deus, com cada um, Deus tem um mistério. Não é todo mundo igual, que Deus ama todo mundo igual. Tinha uma pessoa que me perseguia na igreja. Toda vez que eu chegava na igreja, às vezes eu tinha até medo de ir. Às vezes eu não queria nem ir. Porque quando eu chegava na porta da igreja, a pessoa nem entrava, ela ficava na porta, ela falava, isso é hora? E que não sei o que, sempre falava um negócio. Aí eu comecei a questionar o Senhor sobre aquela pessoa, que eu não estava aguentando mais aquilo. Deus falou, sabe o que para mim? Eu não sou obrigado a não gostar de quem você não gosta. Às vezes você não gosta de uma pessoa, mas eu posso gostar dela. Então aí é que está o perigo, sair falando de um crente, sair falando de uma crente, de qualquer pessoa que serve a Deus, que é a força maior, e não saber que daquilo ali pode vir uma consequência. Aí um irmão ora, a irmã ora, não sei quem ora, e aquilo não sai. O que está acontecendo? É Deus. Tinha um irmão chamado José Messias, que ele me falou uma vez, ele partiu no Senhor já. Ele falou para mim assim, olha irmão, quando um pai de família bota uma criança de castigo e a mãe tira do castigo, causa uma grande confusão, né? A mesma coisa Deus. Quando Deus bota uma pessoa de castigo, a gente não pode botar a mão, né?
Senhor, faça-se a tua vontade, porque a gente não sabe o que a pessoa está aprontando. Então a pessoa às vezes passa por um processo difícil, alguma coisa ela fez, né? Então, irmão, não mexe com as obras de Deus, com os irmãos da igreja, não faz panelinha de fofoca, tá entendendo? Não fala do jovem. Viu alguma coisa errada? Vamos jejuar, orar, subir um monte, tá entendendo? Porque a intenção do crente é salvar as almas, é ganhar a alma para Jesus, não é dividir. Por esse dia eu vi um testemunho de uma irmã, Jesus levou ela no arrebatamento e mostrou os crentes na igreja com as asas tudo curtinha, com as penas tudo cortadinha, curta, que chega estava sangrando. Aquelas almas que ela disse que chorou e tudo, eu vendo aquelas almas, aqueles cristãos, tudo com as asas cortadinhas. E ela falou que Jesus estava dizendo a ela que estavam boicotando os crentes dentro da igreja, não deixando ter oportunidade para que não desenvolvesse seus dons, com inveja do dom, né, com inveja do desenvolvimento daquela pregadora, daquele cantor, daquele instrumentista, boicotando a pessoa dentro da igreja. Dentro da igreja, no lugar onde Deus é amor, estavam fazendo coisa errada, pensando que Deus não estava vendo. E Deus mostrou a essa irmã, olha o que estão fazendo dentro da igreja. O outro irmão que foi arrebatado também disse que Jesus abriu uma porta e via a igreja de pertinho. Falou assim, olha, eu sei tudo o que acontece com a igreja. Olha lá, era um tentando tirar o outro do ministério. Jesus falou, eu não morri para isso. Eu morri para ganhar alma. Entendeu, irmão? E Deus vê tudo o que acontece dentro da igreja. A pessoa pegar e começar a mexer com os crentes, pensando que Deus não está vendo, que não vai acontecer nada, é um perigo. Por esses tempos atrás, Deus falou para mim assim, olha, estou entregando nas tuas mãos todos os teus inimigos. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fiquei pensando, será que é da minha cabeça isso? Na igreja, Deus falou, usou uma irmã, estou entregando nas tuas mãos todos os teus inimigos. É da parte de quem? Aí eu levantei a mão, é você mesmo aí. Eu sonhei com os redemoinhos, tufão e furacão de Deus, porque aquele vento, que eu não sei explicar o nome do negócio, aquele vento forte que vai assim, rodeando, e eu estava tão perto que eu fiquei encolhido assim, ó, e aquele vum, 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 vum. E eu sonhei com redemoinho de vento, eu sonhei de redemoinho de vento, era tipo um tufão, né? De vento com fogo, todo, do chão até o céu, aquele redemoinho. O que eu vi aqui perto de casa, de frente, era tamanho médio, mas ia até o céu. O que eu vi do lado da minha casa era do chão até o céu, um redemoinho gigantesco, em câmara lenta, com vento e fogo. O outro que eu vi mais para lá era redemoinho de vento e fogo, e no meio do fogo tinha um fogo quadrado. O que eu vi do lado da minha casa era um redemoinho. Ele não estava encostando no chão como os outros, mas tinha um monte de pedaços de madeira, e ele estava rodando também, aquela ponta, mas ela estava no alto. E muita gente partiu, irmão, muita gente. E eu não sei por que essas pessoas se levantam contra crente, com calúnia, tá entendendo? Perseguição, botando até câmera para vigiar a casa do crente. E eu já vi muita covardia com crente, mas as pessoas não têm nem noção de quem é o Deus dos crentes. No livro de Daniel diz que quando Deus senta no trono, um rio de fogo, aleluia, glória a Deus, corre, para os irmãos terem noção do poder do nosso Deus. Deus não é brincadeira, tá entendendo? Teve uma vez que eu estava dentro da igreja e eu vi um anjo de mais de 2 metros de altura, com cabelo até o ombro, com a espada larga na mão, não é daquela espadinha de filme, não, daquela larga assim, ó, segurando aquela espada e fazendo assim para mim, para me levantar. Então a pessoa entra dentro da igreja, pensa que na igreja não tem anjo ali, que as coisas de Deus é coisa brincadeira, que o sacrifício de Cristo na cruz pela igreja é brincadeira. Não tem brincadeira não, irmão. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Às vezes a pessoa tem um coração duro e ela sabe que vai ser cobrada, ela não está nem aí. Acho que, como Deus falou para mim uma vez, tem gente que acha que não tem nada a perder. Eu sonhei com uma pessoa vindo com um cântaro de água, aquele que era de barro antigamente, tinha aquele cântarozinho, né? De água assim com tampinha. Quando ela abria aquilo ali, em vez de ter água, tinha cobra dentro. Então, irmão, é muito perigoso. A pessoa está indo nesse caminho tortuoso, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo, e dentro daquele templo não ter o Espírito Santo, ter uma cobra, é muito perigoso. Então, nessa história de vilã de mocinha, a gente tem que ficar com a história, com ser um mocinho na história, né? Nessa novela da vida, não seja o vilão não, seja o mocinho da história.
Porque a Bíblia fala de 2 grupos de virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 virgens prudentes tinham azeite na lâmpada, que era o Espírito Santo. Porque nós, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é santo, nosso templo é santo. E as virgens loucas não tinham azeite na lâmpada. Elas só lembraram de buscar o azeite, o Espírito Santo, na hora do arrebatamento. Aí já é tarde. Então, aquelas virgens loucas ali, a Bíblia diz que vai ter as ovelhas do Senhor, vai estar do lado direito. Né? Dá para entender, né? Se não tem azeite, vai estar onde? Do lado esquerdo. Né? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então o Espírito Santo, ele conhece a gente. Né? Se você entrou, se você saiu, o Espírito Santo conhece você, o que você falou, o que você fez. Ele conhece a sua história. Para Deus pegar, mostrar uma pessoa com um cântaro, no lugar de água, tem uma serpente dentro, várias serpentes dentro, ele conhece aquela pessoa. Então, dentro do nosso cântaro, né, dentro do nosso templo, não tem que ter serpente, tem que ter Deus, tem que ter o Espírito de Deus, nós temos que ser uma pessoa boa, né? Porque Deus, ele faz o bem e faz o mal, diz a Bíblia, né? Eu, o Senhor, crio todas as coisas, o bem e o mal. Se você é uma pessoa má, você vai ser uma pessoa má no outro plano. Se você é uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa no outro plano. Agora, não adianta fingir que é bom nesse plano para depois ir para o outro e depois achar que vai ser bom se a pessoa é ruim. Então a pessoa tem consciência. Tem gente que tem consciência de que é ruim, né? Como o povo diz por aí, sangue ruim. Tem gente que tem consciência que é uma pessoa má, mas ela julga, ela critica, ela persegue, ela arma laço, ela vive à espreita procurando alguma coisa contra o outro, em vez de orar, porque o nosso papel é para ganhar a alma. A Bíblia diz que Jesus falou, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar. Então, se a pessoa está salvando alma, está orando pelas almas, está buscando pelas almas, está subindo um monte pelas almas, está orando de madrugada, você está fazendo o papel de Jesus. Agora, se está dividindo dentro da igreja, está espantando as almas, está fazendo maldade, ela está fazendo o papel de Satanás. Então, nós, uma pessoa dessa, não tem o Espírito Santo. Eu sonhei com uma igreja depois do arrebatamento. Era triste de ver. Ela não era uma igreja como as igrejas que a gente vê que tem aqueles bancos, um monte de banco dentro da igreja. Não tinha banco. O altar, ele tinha mais de 2 metros de altura e as entradas eram pela lateral. Todo mundo de preto. Do lado de fora, todo mundo lá de fora assim, né? Como se fosse um botequim. Aquelas tal do, que na minha época, quando eu era jovem, era o tal do adega, né? Era como se fosse uma adega. Todo mundo com um copo na mão ali do lado de fora, conversando. E dentro da igreja não tinha banco. O altar era bem pertinho da porta. Poucas pessoas estavam do lado de dentro. E de vez em quando alguém subia naquele altar ali para falar alguma coisa. Então nós estamos vendo a falta de doutrina indo para esse caminho. Não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, e faz isso, isso e isso. E a igreja vai se transformando naquilo que Deus não quer, né? Que é perdendo a santificação e a vergonha. Porque a pessoa que perde a vergonha, ela acha que tudo pode fazer. A pessoa caiu na fé, mas ela reconhece que ela caiu, então ela tem a doutrina. Agora, a pessoa que caiu e continua caída e continua fazendo aquilo que o Espírito Santo sai dela, então já é um motivo para, na hora que a trombeta se tocar, ela não subir, porque ela não tem o Espírito Santo. E Jonas foi arrebatado pelo Espírito Santo de uma cidade para outra. Se o Espírito Santo tem poder para arrebatar de uma cidade para outra, ele tem poder para também arrebatar para a cidade santa. E como eu falei aqui em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nosso corpo é santo porque o Espírito Santo é santo e o templo de Deus que somos nós tem o Espírito Santo dentro. Aí o que eu falei das virgens loucas e as virgens sábias? As sábias, as virgens sábias, as 5 virgens sábias, elas estavam cheias do Espírito Santo, elas tinham azeite. As virgens loucas, elas não tinham azeite. Quando elas viram a proximidade do noivo para buscar a igreja, para buscar as noivas, o que elas fizeram? Correram até as virgens sábias para pedir o azeite delas. Aí elas falaram o quê? Olha, se eu der o meu azeite para vocês, nem vocês nem eu vão chegar até o noivo, porque a lamparina vai apagar. As que tinham a lamparina acesa com o Espírito Santo entraram, né? A porta foi fechada, aí chegou as loucas que não tinham azeite, não tinham o Espírito Santo. Aí começou a bater na porta para poder entrar, né? Porque como eu falei, né, que
vi um grande coral, ouvi um grande coral cantando no céu inteiro no sonho. E elas bateram na porta para entrar, e aquela voz falou: eu não vos conheço. Então, se o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo é Deus, ele te conhece. Ele sabe se você é sincero, sabe se você está dividindo a igreja, se está entrando na igreja para olhar para o teu marido, ou o marido olhar para a esposa, fazendo fofoca dentro da igreja, dividindo a igreja, né? Tentando destruir o grupo das irmãs, dos irmãos, dos jovens, das crianças, fazendo uma confusão dentro da igreja. Tudo no livro anotado, né? Porque fica um anjo, os anjos lá na igreja, tem um anjo que anota tudo que acontece na igreja. Pensando que a igreja é brincadeira, o anjo anota tudo que acontece, o outro, ele está ali de testemunha. Quando chega no céu, o anjo do arquivo fala assim: você viu isso aí? Para testemunha, fala: vi. Você viu isso aí que ele trouxe, né, anotado? Vi. Ele vai e carimba ali, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E abriu-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros. Vai tirar da Bíblia essa página que eu estou falando aqui, a verdade que eu estou falando? Não tem como, né? Então, tudo que é bom, que é verdade, que é amor, que é libertação, transformação, união, né? É parte do Espírito Santo, que ele vem para juntar, para salvar, para libertar, transformar. Todas as coisas boas. Jesus, quando andava na rua, era mais de 5 mil se atropelando para encostar em Jesus, para ser curado. E todos, diz a Bíblia, que todos que foram atrás de Jesus ficaram curados, foram abençoados. Até quem tocava em Jesus, de Jesus saía virtude, a pessoa ficava curada. Então, o crente, o papel é esse. Você está fazendo um papel de cristão, né? As pessoas vão se aproximar de você para receber o bem. Quantas das vezes vinha: irmã, vou sair da igreja. A esposa do pastor está me perseguindo. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, não sai de lá. Fica lá. Porque eu já fui perseguido, experimentei sair, depois foi uma tristeza para voltar. A pessoa ficou na igreja, depois o Senhor levou. E se ela tivesse saído? O outro irmão, esse dia, falou para mim: irmão, vou sair da igreja, né? Já estou procurando outra igreja. Eu falei assim: olha, você vai sair de lá, essa igreja pequenininha aí, de repente fecha as portas, tá você na rua e com vergonha de voltar. É melhor você ficar lá na sua igreja. Esse é o papel do cristão, irmão. Ajuntar, querer ganhar alma, querer evangelizar, o que eu estou fazendo aqui agora, né? Que eu já, hoje ainda, né? Eu comecei meia-noite fazendo a live de Mateus. 1h da manhã eu estava fazendo a live de João. Agora são 3h24, estou fazendo a live de 1 Coríntios, capítulo 8. Né? Com a força do Senhor Jesus, do Espírito Santo na minha vida. E por que eu estou falando essas coisas aqui? Porque Deus tem prazer em salvar. Ele não vai deixar os crentes andando na rua, pregando na rua, dando folheto na rua, pregando na internet. Esse movimento todo espiritual, trazendo até gente de outros países para cá para pregar, se a intenção dele não for salvar. Se Deus não quisesse salvar, não tinha mandado Jesus para a terra. Agora, se o papel do cristão que tem o Espírito Santo não é mais esse, não existe, porque o Espírito Santo sempre vai estar salvando, libertando, transformando, abençoando. Tá entendendo? Então, se tem alguém dividindo a igreja, expulsando os irmãos, fazendo fofoca, fazendo grupinho dentro da igreja, pode acreditar que vai chegar a hora da cobrança. Porque quando Deus falou para mim que estava entregando todos os meus inimigos nas minhas mãos, foram quantas das vezes eu vi traição e fiquei calado, só no monte, entregando na mão do Senhor. Teve uma vez que eu senti que tinha um laço preparado para mim. Eu comecei a subir um monte, pedindo misericórdia, porque eu não queria falar nada, que eu sempre fui assim, só observar. A pessoa está me catucando ali, eu estou só observando, não falo nada. Subi um monte, Jesus, 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 Jesus. O irmão que morava do outro lado do monte subiu por cima, desceu, foi sair lá onde eu estava. Irmão, eu estou vendo o laço aí no chão. E você está dentro desse laço, mas esse laço não está apertado. Está entendendo? Na hora que a pessoa veio me catucar, me caluniar, eu não abri a minha boca, aí a pessoa falou assim pro outro irmão. Ele não fala nada, né? Tá vendo, irmão, o perigo? No meu primeiro dia de pregação, que eu fiquei vários anos pregando num determinado local, eu corri pro monte. A palavra que Deus me deu no monte: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu peguei o microfone, as primeiras palavras que eu falei no primeiro dia de pregação nessa igreja foi falar várias vezes: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E fui falando o sangue de Jesus, aí que eu comecei a pregar.
Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas é um demônio. Eu tenho que falar. Está entendendo? E o crente que Deus chega e fala para ele, olha, você é um demônio, e dá tempo de você tirar esse demônio de dentro de você e botar o Espírito Santo, é bom para ele. Porque a Bíblia diz que se você não fizer o papel de avisar a pessoa e ela morrer no pecado dela, Deus cobra da tua mão o sangue daquela pessoa. Se Deus mandou você falar, Ele vai te garantir. Uma vez eu fui de uma igreja, muitos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quase 30, sendo que tinha uma pessoa que subiu um monte parecida comigo e ela estava aprontando em cima do monte. Na igreja, teve um grupinho que se reuniu e estavam falando de mim como se a pessoa que estivesse fazendo o que estava aprontando lá no monte era eu. E eu andava uma distância grande da minha casa até a igreja. E a pessoa pegou, no curso de doutrina, pegou o microfone e começou a falar direcionado a mim como se eu tivesse fazendo aquilo que outra pessoa que estava fazendo, né? Quando ele terminou de falar, o Senhor falou assim para mim, antes de terminar de falar, abre a boca que eu sou contigo. Quando ele acabou de falar, eu fiquei de pé, eu falei, se você já acabou de falar, você acha que eu vim de lá da minha casa até aqui andando para ouvir essas asneiras que você está falando aí, que vocês se reuniram aqui antes de eu chegar para falar de mim? Ele, no final do culto, chegou para mim e falou, a gente estava realmente falando de você. Isso é para os irmãos ver como é grave tentar tirar uma pessoa sincera da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus cobra daquela pessoa ali. Aparentemente ela não tem nada a perder. Mas uma vez Deus falou para mim, essa pessoa está fazendo isso que ela acha que não tem nada a perder. Todos nós temos família, todos nós temos algo a perder. E é muito grave ser uma pessoa de duas caras com os irmãos na igreja, ou dentro ou fora da igreja. Tá entendendo? Minha mãe, quando chegava no culto, minha mãe partiu em 2022, ela fechava o olho dentro da igreja, só abria quando o culto terminava, ou então quando alguém dava oportunidade para ela, ela ia lá na frente. Ela não ficava olhando para os jovens, para as crianças, para os casados, para os solteiros, para ver o que estava fazendo de errado, para fazer fofoca na igreja, não. Minha mãe era mulher de Deus, de oração, tá entendendo? Uma fé terrível. Uma vez eu estava com uma dor no meu fêmur, que eu não estava nem dormindo à noite. Ela botou a mão calada, ela orou calada. Quando minha mãe tirou a mão, eu estou todo arrepiado, quando minha mãe tirou a mão, ficou um fogo queimando no meu fêmur, que a dor desapareceu. Eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, a senhora é ungida. E ela sempre soube que tinha o dom da cura. Tá entendendo? Onde ela botava a mão, minha avó também era assim. Minha avó era a irmã Maria da Glória e minha mãe Roquelina da Glória. As duas eram mulher de Deus. Tá entendendo? Deus preparou e levou. Ela sabia que ia, Deus mostrou, avisou, levou profeta. Ela foi calma como abençoada. A gente que ficou desesperado, mas ela estava serena, serena, serena. Minha irmã falou que tinha um anjo todo de ouro no quarto, fazendo assim, ó, para ela ficar quietinha. Glória a Deus, né? Eu gosto de falar das coisas de Deus, né? Porque a minha intenção é abrir os olhos. Atos capítulo 26. Abrir os olhos do cego, tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler? Atos capítulo 26, que eu falo, Deus manda eu pegar a Bíblia. Vamos ver. Daqui a pouco eu vou encerrar lendo o capítulo 8 de 1 Coríntios, 3:30, meu Deus do céu, daqui a pouco tem que trabalhar. Tem um compromisso com a irmã aí que eu tenho que chegar lá na casa dela. Cadê? Atos capítulo 26, versículo 9. Deus mandou ler um pouquinho antes. Atos capítulo 26, versículo 9. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Está vendo o que eu estou falando? Atos capítulo 26, versículo 9. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Versículo 10 do capítulo 26 de Atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam,
eu dava o meu voto contra eles. Está vendo, irmão? E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, capítulo 26 de Atos, versículo 12, agora vou para o 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu que excedia o esplendor do sol, glória a Deus, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. Uma hora, a hora do mal chega, né? É o que eu estou falando aqui. Acha que não tem nada a perder? Capítulo 14, no capítulo 26 de Atos, versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não perseguiu a igreja? A gente não é cristão, crente? Crente, o primeiro nome que vem não é Jesus Cristo? Cristão? Capítulo 26 de Atos ainda, no versículo 15. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquela pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Agora o versículo 18. Para lhes abrir os olhos, capítulo 26 de Atos, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Glória a Deus, amém? Sorte entre os santificados. Muitos serão chamados, irmão, mas pouco escolhidos. Mas eu acredito que se a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, está juntando dentro da igreja, está fazendo o bem dentro da igreja, fazendo o bem fora da igreja, levando a palavra. Porque tem gente que só vai no domingo, abriu a Bíblia, leu ali, acabou. Não sabe de nada de Deus, de nada da Bíblia, nada da obra, nada, só quer saber fazer o mal. Como é que o Espírito Santo está numa pessoa dessa, como diz lá em 1 Coríntios 3,16? Que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Mas viu aqui o que aconteceu com Saulo? Ele estava indo com comissão para fazer maldade com os crentes. E o que aconteceu com eles? Caiu tudo por terra. Capítulo 26 de Atos, versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque Deus sabia que ele sabia falar a língua hebraica, né? Sabia ler, estudou, era um cara estudioso, Paulo, né? Então, irmãos, nós devemos ter vigilância, porque a missão do crente está em capítulo 26 de Atos, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. A Bíblia diz que quando a gente leva uma pessoa para Jesus, que ensina a verdade para essa pessoa, uma multidão de pecado é apagada e a grande festa no céu. Glória a Deus, aleluia. Então, se a pessoa é luz, você viu a luz de Jesus, que eles viram mais forte do que o sol? Se o Espírito Santo está em você, você é luz, você é santo, e Deus está te usando para resplandecer outras pessoas que estão em treva. Ultimamente tem muitas pessoas cometendo, né, atos contra a própria vida, tirando a própria vida. É muito triste, porque o adversário conseguiu enganar ela. Mas, irmão, quem somos nós, né? Se na tentação de Cristo o adversário fez proposta para o Filho de Deus, mandou ele se jogar da montanha para baixo, vê bem o que eu estou falando. O adversário pessoalmente apareceu para Jesus e mandou ele se jogar, se suicidar. Mas Jesus falou: não tentará o Senhor teu Deus. E o adversário tem tentado muito crente, e a gente está vendo as coisas acontecendo. Irmão, em nome de Jesus, busca Jesus com verdade. Está entendendo? Quando você se lembrar de Atos capítulo 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus,
a fim de que receba remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Capítulo 26 de Atos. Está bem claro o que Jesus veio fazer, né? Jesus falou várias vezes, eu não vim condenar as almas, eu vim salvar. Está entendendo? E muita gente não está recebendo essa salvação porque não conhece a Bíblia. Porque se ele conhecesse, ele ia saber que tudo que falaram de Jesus, esses rótulos que estão colocando nos cristãos, é tudo mentira de Satanás para dividir a igreja e para tirar de você essa coroa que é de graça, que Jesus morreu na cruz para te dar. Está entendendo? Glória a Deus. A coroa é de graça porque alguém pagou um preço terrível, que foi Jesus. E ele, através do seu sacrifício, a ligação que poderia haver entre nós e Deus, que não havia, porque tinha um véu no templo, quando Jesus partiu ali naquela cruz, o véu do templo se rasgou. Hoje em dia você joelha e você fala com Deus. Quem é que abriu essa cortina e nos deu uma ligação direta com Deus? Jesus com seu sacrifício. Então não há mais separação entre nós e Deus. Glória a Deus, aleluia. Você agora pode ajoelhar teu joelho e falar direto com Deus. Faz um voto, faz prova, faz um voto com Deus de uma causa impossível. Quando tu receber, paga o teu voto, tá? Porque você vai ver o que Deus vai fazer. Uma vez, minha sobrinha chegou da rua. Ai tio, vou desmaiar. Caiu sentada no sofá, eu ajoelhei no banheiro. Voltei, botei a mão aqui nela, nas costas também, que eu tinha um ombro, para orar pela minha sobrinha. E foi 3 vezes assim, sai. Foi 3 vezes. Ela ficou em pé normalzinha, como se nada tivesse acontecendo. Por isso que elas me correm, elas me chamam lá quando alguma coisa acontece. Porque sabe que a misericórdia de Deus é grande na minha vida. Eu tenho fé em acreditar que Jesus é poderoso para salvar, né? Para libertar, se curar. Aí, irmão, eu já vi até o anjo da cura. Maravilhoso. Aí eu fui, orei por ela, saiu 3 setas dela, ela ficou boazinha, normal. Sabe o que Deus me falou? Eu fiz a minha parte, agora você faz a sua. Sabe por quê? Porque eu estou sempre fazendo voto pela minha família. É voto para pregar dentro do ônibus. Para pregar também eu andei pregando, né? Voto para evangelizar com o folheto dentro do ônibus. Por esse dia até preguei dentro do ônibus. Voto para evangelizar com os folhetos dentro do ônibus. Voto para evangelizar na feira. Cada vez eles aprontam um negócio. Aí eu estou entrando, pedindo misericórdia e fazendo um voto. Esse é o papel do cristão. O bem, fazer o bem, querer salvar as almas. Entendeu? Ó, irmão, eu nem discuto com quem está em treva, que está afastando as pessoas de dentro da igreja. Eu viro as costas e vou embora quando Deus permite. Teve uma vez que eu me senti tão ofendido, que eu ia levantar durante o culto para ir embora. O Senhor falou, fica aí sentado que eu vou dar a vitória. E ele deu uma vitória grande, além do que eu estava esperando. Tá entendendo? Então não saia da posição que Deus te colocou, porque Deus é amor. Se tem alguém que não está andando com o Espírito Santo, que está afastando as pessoas de dentro da igreja, você fica lá no teu lugar que Deus vai te mostrar quem é Deus que você está servindo. Porque a Bíblia fala que Deus nos coloca como uma ovelha no meio dos lobos. Mas ele está, ó, de olho. Capítulo 26 de Atos, versículo 18. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, né? 17 e 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Você está aí, né, usando o teu tempo para ouvir a palavra de Deus, né, ouvir os hinos, e tem gente que está contra você. Você está fazendo a vontade de Deus, abrindo os olhos dos cegos, tirando das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados, mas tem gente que está contra você. Porque as coisas de Deus para o mundo é loucura. Mas quando você convencer essa pessoa de que ela está num caminho contrário da porta do céu, ela vai começar a olhar para trás e falar assim, poxa, teve uma jovem que eu evangelizava ela todo dia de manhã quando eu ia para o trabalho. Até que teve um dia que ela falou assim, não quero esse folheto, não quero não. Ela estava junto com a amiga dela. Aí eu falei, não, é o último folheto. Insisti, aquela chama de Deus de querer evangelizar, né? Insisti, dei o folheto a ela. Aí passou uns tempos, ela estava com a jovem falando assim, não, eu vou falar com ele. A outra falando que não, ela, não tem que falar com ele. Aí ela falou assim, irmão, aquele folheto que você me deu, que você falou que era o último, eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja, hoje eu sou uma cristã.
Então, irmão, faz esse papel, compra o teu folheto, dá para comprar online, o folheto vai na tua porta, o carimbo dá para fazer online, o carimbo vai na tua porta, bota a camisa de cristão, a camisa de evangelista, faz a obra que tu vai ver o quão glorioso cristão é pensar nas coisas do céu. Fazer as coisas de Deus é maravilhoso, né? Tudo dá certo para aqueles que são luz, que são, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você não vai dividir os crentes, não vai separar os crentes, não vai falar contra os crentes, não vai fazer maldade contra os crentes. Tá entendendo? Se você ama a Deus, você vai se juntar com Deus para fazer valer o sangue de Cristo na cruz, né? Para abrir os olhos do cego, tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, né? A fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus Cristo. Essa campanha que eu estou fazendo de 1 Coríntios, eu já estou no 8º dia. Resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Capítulo 8 de 1 Coríntios, para terminar o nosso mistério aqui. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Viu? Eu nem tinha começado a ler ainda. Porque a minha campanha é 1 Coríntios, né? Até o último capítulo, depois vamos orar. É bem capaz de eu continuar no 2 Coríntios, né? Porque agora o anjo me pegou sério. Capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. O que eu falei aqui? Que o irmão foi arrebatado, ele viu no céu Jesus abrir uma portinha, e ele viu a igreja de pertinho e falou, olha, eu sei tudo o que acontece com a minha igreja. Amém? Jesus conhece todos os nossos problemas. Antes da gente orar e pedir, Jesus já sabe o que a gente vai pedir. Que ele conhece nossos problemas, nossa entrada e nossa saída. Ainda assim, no mesmo capítulo 8, versículo 4, para a gente iniciar. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas veja que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tem ciência, né, que conhece a palavra de Deus, que está convertido, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Isso seria uma comparação de dizer, se você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está fazendo alguma coisa errada, aquele que é novo convertido, ou aquele que está querendo se converter, vai ver, vai achar que está tudo bem, né? E a doutrina não vai por esse caminho. No mesmo capítulo 8, versículo 11, e pela tua ciência parecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Viu o que eu estava falando aqui? Que a gente está fazendo as coisas contra o irmão, está pecando contra Cristo.
Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 26 de Atos, né, caiu por terra. Ele já estava indo para fazer, já estava fazendo maldade nas igrejas, arrastando de dentro da igreja, quando alguém matava, dava o voto a favor, voto contra, e ainda pegou os principados sacerdotes para poder ir para outra cidade para fazer a maldade lá. Aí Jesus ali já jogou todo mundo por terra. Tá entendendo? Eu já vi 2 pessoas cair por terra. Eu falei assim, para de palhaçada, ficar caindo aí. Ele falou, não, a gente... Só eu que não vi o anjo. Mas vamos lá. Capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 13. Pelo que, se o manjar escandalizar teu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ou seja, aquilo que você que escandaliza, é melhor nem fazer, porque você vai escandalizar outra pessoa, né? Uma vez, irmão, eu comprei cerveja sem álcool, porque a gente sabe que a cerveja sem álcool é levedura, né? Mas para o crente não é bom comprar, não. Comprei aquela cerveja sem álcool, achei que estava precisando para minha saúde, porque uma vez o médico receitou para um irmão, mas naquela época, 30 anos atrás, não tinha cerveja sem álcool, né? Aí a irmã falava que o marido dela ficou bebendo no quintal, porque o médico tinha passado cerveja para ele. Meu ex-sogro. Já partiu no Senhor ela, partiu ele, foi todo mundo embora. Aí, irmão, eu tomei aquela cerveja sem álcool. Pra quê? Uns espíritos pretos ficaram me rodeando assim, ó. Aqueles vultos pretos. Peguei aquele troço e joguei tudo fora, sem álcool, né? Então, o crente, não interessa se foi com álcool, se foi sem álcool, se todo mundo sabe que aquilo ali é um escândalo, nem faz. Tá entendendo? Você vai seguir direitinho conforme a Bíblia fala. Se alguém está dizendo que acabou a doutrina, se tu quer ir para o céu, tu vai ali na ordem e na decência. Porque tem cada roupa agora que estão usando. Ah, irmão, eu só durmo de calça comprida. Minha irmã estava falando para comprar um pijama de bermuda, né? Pijama da parte de cima com a bermuda. Eu falei, minha irmã, eu não sei dormir sem camisa nem de bermuda. Se eu dormir de bermuda, eu acordo, não consigo dormir. Se eu dormir sem camisa, então pior ainda. Então é só de camisa assim que eu durmo. Eu já estou arrumada, calça comprida e camisa. Né, que eu tenho meu pijama, manga comprida e calça comprida. Se tiver muito calor, eu boto uma camiseta para dormir, né, para mim conseguir dormir, mas de calça comprida. Nunca sem camisa, nunca. Né? Agora, isso aí vai de cada um, né? Esse de um rapaz que não é cristão falou para mim, não, eu não gosto de dormir sem camisa não, que eu fico com o corpo aberto. Ele até, acho que ele é desviado da igreja. Ele trabalha aqui perto de casa. Ele falou para mim pela internet que não gostava de dormir sem camisa não. Eu não consigo, né? Tem os que conseguem dormir sem roupa nenhuma, eu não consigo, né? Cada um tem a sua fé. A minha é não dormir sem roupa. Tá entendendo? Teve uma vez que eu sonhei que eu estava dentro de uma igreja e eu estava do lado dos irmãos e do lado das irmãs tinha umas senhoras todas me olhando com cara fechada. E ela se entreolhava assim, séria, me olhava com cara séria. Aí eu fiz assim, ó. Quando eu olhei para mim, eu estava de camiseta. Eu não saio de jeito nenhum de camiseta para a rua. Porque o Senhor falou para mim, ou você vai de manga comprida ou você vai de terno. Eu só ando de terno para cima e para baixo, manga comprida para cima e para baixo. Muito difícil, se tiver um calor acima do normal, eu vou de manga assim. Mas é muito raro. Só quando eu viajo no retiro da igreja que eu boto minha calça comprida e a manga assim. Mas às vezes também, como eu evangelizo 48 horas por dia, mesmo quando eu estou no retiro da igreja, estou eu com terno no verão, no meio da rua, dando folheto. Então, é uma coisa, um chamado, né, que Deus tem na vida de cada um. Eu estava num bairro chamado Vila dos Teles, o irmão falou para mim, você sabe de onde Deus te tirou, né? Ele quer você assim, ó. E eu estava de manga comprida. Nesse dia, o Senhor me levou num monte que tem ali Vila dos Teles, que eu ficava perguntando às pessoas pela internet como que fazia para chegar lá em cima. Cada um dava a sua versão. Aí eu estava ali próximo de uma loja, que é Vital Ferro, e de repente Deus me tomou. Em vez de eu descer na direção do shopping, eu atravessei a rua para entrar em uma das ruas que sai lá em cima do monte. Eu falei, ih, Jesus vai me levar lá no monte. Eu fui subindo, quando eu fui ver eu estava lá no topo. Aí quando eu parei no topo do monte, veio 2 jovens.
Um, acho que está até afastado da presença do Senhor, e o outro é pregador, levita da casa do Senhor. Nem tenho visto mais ele pregando na internet. E eu parei no pé do monte e perguntei pro jovem, aonde é o monte aqui? Ele falou, irmão, você já está no monte. Aí quando eu olhei assim, já está lá em cima. Gostei de orar lá, mas também só fui uma vez. Não voltei lá não, mas eu já orei, gosto muito de monte. Esse de Vila dos Teles, Parque São Vicente, Nova Iguaçu, Escada de Jacó em Irajá, esse monte que tem ali na Cidade dos Meninos, que aliás agora está bem iluminado, tem um asfaltozinho bom, tem um corrimão bom, tá muito bom de orar lá. Eu não gostava de orar lá à noite, né? Mas agora está tudo claro, então está subindo grupos e mais grupos de igreja para orar na Cidade dos Meninos, no monte. Um monte abençoado, já recebi vitória ali maravilhosas. Irmão, nós sabemos que essa campanha é 1 Coríntios, né? E já estou no 8º dia, capítulo 8, né? Ainda faltam alguns dias ainda, né? E eu creio que lá pro meio da semana que vem, o final da semana que vem, eu devo estar terminando, porque 1 Coríntios tem bastante capítulo ainda. Falta muito tempo ainda para terminar 1 Coríntios. Mas eu também estou na live capítulo de João, todos os capítulos, e todos os capítulos de Mateus. Terminando, provavelmente eu vou continuar, não sei se vai ser nesse horário, né? Porque Deus sabe todas as coisas, mas a vitória continua sendo nossa, que busca o Senhor Jesus em todo o tempo. Deus abençoe Zé Luiz, irmão Zé Luiz, irmão Sandro, irmã Tereza, irmão 1975, a irmã Creus, irmão Jefferson, Ivoni, Tereza Leixo, Geraldo Luiz, Nandinho, Uzer, Tereza, já está ali fixo. Enfim, irmão, Paulinha, Helena, Miller, né? Helena Lemes. Glória a Deus. Eu sei que Germânios, Aliette, Manuel, Severino, Deus abençoe a todos. Porque Jesus já vai levar a igreja, meu irmão. Como eu falei aqui, né? Eu sonhei com uns relâmpagos passando no céu da cor de sangue. Relâmpago vermelho dessa cor. Aquele relâmpago passou no céu, eu estava num lugar alto vendo. Daqui a pouco passou os relâmpagos, escutei o coral cantar no céu, de ponta a ponta do céu, aquele coral cantando, igual aquelas irmãs quando cantam em festividade, dia de festividade na igreja grande. O céu todo cantando em coral, aquela voz maravilhosa, e eu botei a mão assim e falei, Jesus voltou. Então eu espero, né, que todos que estão me ouvindo medite em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Medite em capítulo 26 de Atos, versículo 18, que estude o capítulo 26, né? E veja no versículo 18 que Jesus falou para Saulo, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? Nós vamos ter sorte entre os santificados. Tu já pensou? Quando tu escutar a trombeta, que Jesus vai tocar no céu com voz de trombeta, e de uma hora para outra você está levado pelo Espírito Santo lá no céu, a salvo no meio daqueles crentes todos. Que escape tremendo. Que livramento terrível. Irmão, eu sofro todos os dias. Eu sofro todos os dias. Todos os dias eu sofro. Porque as revelações de Deus são muito profundas. Quantas das vezes eu sonhei aquelas estrelas coloridas fazendo um movimento de um lado para o outro, assim, daqui a pouco, pum, Jesus levava a igreja. Daqui a pouco eu sonhei que tinha um arco-íris colorido do céu para a terra e os crentes tudo subindo naquele arco-íris, o terra de mistério. O arco-íris era o caminho. O Espírito Santo levou os crentes, arrebatou os crentes. Eu vi aquele arco-íris, aquele monte de alma assim subindo para o céu, pelo amor de Deus. É muitas maravilhas, né? Então, para subir, nós já lemos aqui sobre as 5 virgens loucas e as 5 virgens sábias. As virgens loucas,
não tinha azeite. As virgens sábias tinham azeite. As virgens loucas, em vez de ir buscar a Deus e se santificar para o Espírito Santo, se ficar nela, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3,16, elas estavam fazendo o que queriam, né? Nós somos o templo de Deus, o templo santo do Espírito Santo é o corpo da gente, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Então a pessoa está ali na carne, vivendo a vida dela, vai na igreja de domingo, lê o que o pastor leu ali na Bíblia, joga a Bíblia para lá, não conhece nada que está escrito na Bíblia, o escape que está escrito na Bíblia. Analiseis as Escrituras, porque convém ter nela a vida eterna. Quantas coisas lindas a gente abre a Bíblia e vê, né? Quantos vão ficar de fora? Porque a lista que fala em Apocalipse dos que vão ficar de fora é a lista daqueles que não estão incluídos em 1 Coríntios capítulo 3,16. Pessoas que não têm o azeite, pessoas que não têm o Espírito Santo. Faz tudo aquilo que está escrito ali em Apocalipse. Então não é para os cristãos que estão com azeite. É para aqueles que não estão no azeite. Entendeu? Então o azeite está na busca, está na posição. Se você pregar, você vai pregar. Se você evangelizar, você vai evangelizar. Se você estava na mesa de oração, você vai ficar na mesa de oração. Enfim, aquela obra ali que vai te galardoar naquele dia lá. Deus vai dar um galardão para muita gente que fez a obra. Tem um livro da escritora Bechster, com X. Ela disse que os blocos de diamante estavam sendo levados pelos anjos para colocar na casa daqueles que fizeram a obra de Deus. Bloco de diamante. A rua de ouro puro. Os muros cravejados de pedras preciosas. A fábrica do muro é de jaspe, está em Apocalipse. Né? Porque essa irmã falou que viu os anjos levando bloco de diamante. Não é diamantina, não é bloco de diamante para botar na casa dos santos, dos cristãos arrebatados. E a pessoa fala, eu não acredito. Então lê Apocalipse para tu ver. Até a fábrica do muro é de jaspe. Será que dá para entender a glória, a dimensão dessa glória que a gente vai ver no céu? A luz de Cristo, que fez o apóstolo Paulo, que na época era Saulo, junto com os punhos dele cair no chão, ela excedia o esplendor do sol. E a Bíblia diz que lá na nossa cidade santa, que nós vamos morar em nome de Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, a luz é tão clara, tão clara, tão clara, que a cidade não precisa nem de sol, porque a luz de Deus vai iluminar tudo. A cidade santa, tudo onde a gente estiver, tudo aceso. Novos céus e nova terra, capítulo 21 de Apocalipse. Né? Então, irmão, essa alegria, né, que eu tenho em falar das maravilhas de Deus, né, é uma grande esperança, né? Porque quantas das vezes eu queria ir embora para o céu, que já não aguentava mais a prova, e eu falava, Jesus me leva, já dormia com a mão assim, ó. Aí Deus usar a irmã na igreja. Tem uma pessoa aqui que está pensando que vai morrer. Deus está falando que a obra é grande, ainda não está, até ria. Aí eu levantava a mão, é você mesmo aí. Na hora da prova eu ficava, Jesus me leva que eu não aguento mais. E a obra, né, de lá para cá, quantas coisas já fiz para Jesus, evangelizando para Jesus. É muito bom, irmão, a gente evangelizar, ver a alegria das pessoas, né, ali recebendo o folheto, ver a alegria das pessoas recebendo a palavra de Deus. Amém? Faz isso também. Você que é cristão, tudo que era coisa ruim que fazia hoje, esquece aquilo ali, faz só coisa boa. Porque o papel de Cristo está em Atos capítulo 16, o papel de Cristo está em Atos capítulo 26, versículo 18. Ele falou para Saulo, eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados. Então você tem que ter essa mentalidade. Toda vez que você olhar para uma pessoa, um jovem que está precisando de uma palavra, alguém que está precisando de uma palavra, lembra da missão que Deus colocou na vida de Saulo. Capítulo 26, versículo 18. Toda vez que você se sentir em trevas, lembra de capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios. Nós somos templo de Deus. Nosso corpo é um templo e o Espírito Santo habita no nosso templo e ele é santo. E a Bíblia fala, né? Separai-vos e eu vos receberei. Amém? Esta live vai ficar gravada
né? Porque passa de 10 minutos, né? Vai estar gravada, e os irmãos procurando direitinho vão achar, né? Que no meu perfil eu coloco lá o endereço da outra página, e tudo que eu tenho falado aqui ao longo dessas madrugadas fica tudo registrado lá, entendeu? Só algumas coisas muito raras que eu boto o cadeadinho lá, porque ultrapassa um pouco certas coisas, mas aquela parte que é pública, como essa, da palavra de Deus, né? Da missão do cristão, de ser como Jesus, de levar a palavra, de ganhar a alma, de encher a igreja de alma remida e lavada pelo sangue de Jesus, né? Eu gosto muito de chamar as pessoas na rua para a igreja, e uma vez o Senhor falou para mim: continua chamando para a igreja que eu estou dando livramento dentro da sua casa. Tá entendendo? E a irmã chegar na igreja e revelar: o sangue de Cristo está debaixo do telhado de alguém aqui. Quem é? Eu levantar a mão, você. Então, quando nós estamos andando lado a lado com Cristo, fazendo a obra e ganhando alma para Jesus, Deus se alegra. Agora, aqueles que estão dividindo a igreja, né? Tentando destruir a igreja, tentando destruir as crianças, os jovens, as irmãs dentro da igreja, desfazer o grupo dos irmãos, desfazer o grupo das irmãs, só fazendo para parar com tudo, isso não é Jesus, que o sacrifício de Jesus foi muito grande para ele querer desfazer a obra. Então Jesus quer crescer a obra. Está entendendo? Dentro da igreja é uma coisa muito séria. As almas que estão ali é coisa muito séria. E eu espero no Senhor que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Entrou e saiu, ligado com Deus, e quem está de pé, cuide-se para que não caia, porque tem se levantado muito juízo na terra. Mas teve um chamado Nabucodonosor, que ele ultrapassou o nível da soberba, e Deus trocou o coração dele, e cresceu pelo nele, ele ficou lá no meio do pasto comendo capim, junto com os boi, e Deus falou que ia passar 7 estações, e passou. Quando terminou as 7, ele olhou para cima, voltou o coração dele, ele voltou e falou que realmente Deus estava no controle, e voltou para o reino dele, foi tudo restabelecido, e ele falou: ai daquele que fala desse Deus, né? Glorificou a Deus. Então a soberba, que destrói as almas, que desfaz a igreja, cuidado, hein? Porque é uma coisa muito séria. Nosso papel é encher a igreja de alma. A política, irmão, tem feito muita divisão dentro das igrejas. Entendeu? E estão rotulando os crentes por causa da política. Mas eu quero dizer para os irmãos: guarda a tua fé. Tá entendendo? Porque tem muito lobo disfarçado de ovelha e destruindo a fé das pessoas com esse negócio de política. Tá entendendo? O papel do crente é dar glória a Deus, dar aleluia, ganhar alma por reino do céu. Tá entendendo? E fazer a obra do Senhor Jesus, que é ganhar alma. Esse negócio de destruir a alma, dividir o ser humano. Porque estão dividindo o ser humano em rótulos. Esse é de A e esse é de B, e nós somos todo mundo de Cristo. Tá entendendo? Na Bíblia de Estudo Pentecostal diz que tem 2 Bíblias, a de Deus e a do mal. Nós seguimos a Bíblia de Deus, que é salvar, libertar, ganhar alma, capítulo 26 de Atos, versículo 18. Abrir os olhos do cego, tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus Cristo. Se você tiver a sorte de ser santificado, ser liberto, transformado, seja a luz. Viu algum irmão fazer uma coisa errada? Ora por ele, sobe o monte, vai jejuar. A semana tem de segunda a domingo. Pega o envelope. Segunda-feira você ora por A, terça você ora por B, quarta você ora por C, e assim sucessivamente. Cada dia da semana, ora por uma causa. Não faz uma salada, como diz um evangelista, não faz uma salada de oração, não. Cada dia da semana tu ora por uma pessoa. Resolveu aquele dia da semana, bota o outro nome ali naquele dia e continua a tua campanha. Faz o voto com Deus, Deus vai dar a vitória. Cumpre o teu voto, paga o teu voto. Esse dia eu tenho que fazer uma viagem para São Paulo, de um voto que eu fiz, de uma cura que eu recebi. Tenho outros quantidade de folheto para dar em outro lugar também, de uma vitória terrível que Deus me deu. Entendeu? Que eu só estou aqui falando é pela misericórdia. E assim nós vamos para amanhã. Vou guardar um pedacinho do bolo para daqui a pouco
a madrugada de segunda-feira, amém? Deus abençoe a todos. 4h07, tenho um compromisso para hoje de manhã, mas é diante da graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, que a gente vai chegar lá, amém? Deus abençoe. Obrigado, Jesus, confirma, Jesus, obrigado por tudo isso que tu tem feito e vai fazer, pelas curas, libertação, transformação, meu Pai, vitória e bênção, em nome de Jesus, amém. Ser valente, pelejando por Jesus.